Então, dando continuidade à apresentação, diante da exposição anátomo-fisiológica das estruturas da mama, vem a seguinte pergunta, né? Como se desenvolve, então, o câncer de mama? E o tema abordado agora é a respeito da fisiopatologia em que o câncer de mama ele começa a se desenvolver na estrutura mamária. Normalmente, em organismos saudáveis, as células elas se multiplicam em células filhas e em células mães são normalmente iguais. E quando há essa diferenciação, é que nós podemos observar uma mutação genética nessas estruturas. Nós temos aqui um breve esquema que resume basicamente a fisiopatologia do câncer de mama, onde nós temos uma mutação onde agentes carcinogênicos eles vão promover essa alteração no genoma da célula, fazendo com que haja uma reprodução anormal ou uma proliferação anormal dessas células dentro do organismo, que no caso na mama. E de acordo com as características, como é que podemos entender que é um câncer de mama? Então, a sua característica principal é uma multiplicação desordenada e divisão mitótica irrestrita. As células elas vão ter um formato irregular e, consequentemente, vão perder a sua funcionalidade e elas se agrupam em uma massa sólida, formando um tumor. Então, dessa forma, podemos ver que essa massa sólida, que consequentemente é um tumor, nós temos dois tipos de cânceres, ou dois tipos de tumores, perdão. Temos tumores benignos e temos tumores malignos. Este primeiro, tumor benigno, ele não vai afetar as células vizinhas, ou seja, ele não vai causar nenhum dano, ele tem uma estruturazinha bem diferenciada no que diz respeito à comparação ao tumor maligno. Já o tumor maligno, propriamente dito, ele afeta as células vizinhas, tem uma regularidade no seu formato, não tem funcionalidade celular e, consequentemente, é intitulado como câncer. Então, o tumor maligno será, propriamente dito, o câncer de mama. Existe uma diferença, como eu citei anteriormente, entre o tumor maligno e o benigno. Então, como podemos observar nessa tela, resumidamente, o tumor benigno ele apresenta células semelhantes ao tecido que originou, enquanto que o tumor maligno ele não apresenta, ele apresenta diferentes células do tecido que originou. Podemos ver que as células malignas, os tumores malignos, eles sofrem normalmente metástases, enquanto as benignas não vão sofrer a metástase. E devido a esse poder de metástase que as células ou o tumor maligno possui, eles vão ter o crescimento rápido e acelerado. Em contrapartida, o tumor benigno vai ter um crescimento lento e organizado. O câncer de mama, ele invade localmente e se dissemina através dos linfonodos regionais da corrente sanguínea ou de ambos, que configura o seu caráter de metástase. Então, ele pode afetar outros órgãos, né, mais comumente os pulmões, o fígado, os ossos, o cérebro e a pele. Então, resumidamente, nós temos o que inicialmente uma mutação genética, em que contribui para uma proliferação anormal de células, formando um amontoado de uma massa sólida que vai gerar esse tumor maligno. Esse tumor maligno ele pode se fragmentar em células ou em pequenas estruturas, pequenas partículas que vão se disseminar durante o corpo, configurando o padrão metástico da doença. Nós temos alguns tipos de tumores, no caso do câncer de mama, nós temos dois tipos de câncer, que é o carcinoma in situ e o carcinoma invasivo. O carcinoma in situ é a proliferação das células neoplásicas dentro dos ductos e dos lóbulos e não tem uma invasão propriamente dita do tecido estromal, como a Amanda citou anteriormente, aquela estrutura dos ductos e dos lóbulos que propriamente ditos, eles têm uma tendência a uma formação de câncer, de carcinoma in situ nessa região. E nós temos dois tipos de carcinoma in situ, que é o carcinoma ductal in situ e o lobular in situ, que são formados nesses dois locais. E nós temos os cânceres invasivos, que são os sarcomas, carcinomas de Paget e os carcinomas inflamatórios.
Histologicamente, eu trouxe duas imagens para mostrar aqui a diferença entre os carcinomas in situ, aquele está em ductos dos mamilos, né, que contém células neoplásicas, e aqui nós temos um câncer invasivo. Ele já saiu da região do lóbulo mamário e já invadiu a região estromal da mama. E para falar a respeito dos fatores de risco que contribuem para esse câncer de mama, um primeiro fator a ser indicado é a idade. Normalmente, mulheres com 40 a 50 anos têm uma predisposição para desenvolver o câncer de mama, bem como o histórico familiar, que está relacionado a uma mutação genética. Então, se você tem uma mãe, um primo, uma tia, uma prima, uma tia que tem esse histórico de câncer de mama, consequentemente, pode-se haver uma herança genética que contribui para o desenvolvimento dessa doença. Existe também a história ginecológica, o uso de contraceptivos, a própria hormonoterapia, devido à questão da menopausa, a ingestão de certos tipos de hormônios podem influenciar o desenvolvimento do câncer de mama, bem como a dieta e os fatores de estilo de vida, como alcoolismo, tabagismo, dentre outros. Os estágios de câncer de mama, eles são classificados em 5, né? A começar do estágio 0 até o estágio 4. Então, o estágio 0 é normalmente encontrado aquele carcinoma in situ, né? Aquele carcinoma que se encontra nos lóbulos. Então, a doença ela está restrita ao local de onde começou. O estágio 1, a doença ela já começa a invadir um pouco o local, mas o tumor em si ele só tem até no máximo 2 centímetros de diâmetro. E já no estágio 2, o câncer ele já começa a adquirir um padrão mais volumoso e já tem um padrão de carcinoma invasivo, então atingiu outras regiões, áreas já foram mais comprometidas, mas não tem ainda uma região axilar comprometida, os nódulos linfáticos ainda não foram totalmente comprometidos, mas o tumor ele atingiu uma média de tamanho entre 2 a 5 centímetros. O estágio 3, nós temos já um tumor maior, mais denso, onde ele já atingiu um tamanho superior a 5 centímetros, então já houve um comprometimento axilar, linfático. E, por fim, o estágio 4 é quando o tumor atingiu uma extensão de tal maneira que começou a atingir outras estruturas, que no caso é a metástase, né? Atingiu outros órgãos. E nós temos as fases, né? Como eu citei aqui, o breve texto para resumir, a fase pré-invasiva, ou estágio 0, a fase inicial, ou estágio 1, a fase 2, ou estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Os sintomas e sinais do câncer de mamas, nós podemos citar alguns, como nódulo propriamente dito, geralmente indolor, duro e irregular, ou edema cutâneo, semelhante a uma pele ter uma semelhança de casca de laranja, pode ter uma retração cutânea, normalmente a paciente pode referir dor, pode ter a inversão do mamilo, uma hiperemia, uma descamação, ulceração do mamilo, bem como uma secreção papilar, especialmente unilateral e espontânea. Então, a mulher que a gente vai falar posteriormente a respeito do autoexame, deve-se ficar atenta a esses sinais apresentados no seu corpo, principalmente na região da mama, ver se apresenta alguma secreção, alguma descamação, alguma inversão de mamilo. Então, todos os sintomas a mulher deve ficar atenta. Aqui, como eu falei, nós temos a primeira imagem, uma alteração na forma, no tamanho da mama. Essa mama aqui, ela não tem uma simetria, ela é assimétrica. Essa daqui já está um pouco vermelha, pode apresentar coceira. Essa já libera aquela secreção que foi citada anteriormente, sem necessariamente precisar apertar, mas foi liberada espontaneamente. Há um inchaço na axila ou ao redor da clavícula também. Pode ver um nódulo, um caroço na mama, que não diminui de tamanho, um afundamento ou endurecimento da mama, e essa mama pode assumir uma
consistência, uma aparência, perdão, de casca de laranja, há uma inversão de mamilo e também dor constante na axila e na mama. E aqui nós temos uma imagem de um câncer de mama inflamatório, né? Nós podemos ver um eritema difuso, um edema, uma inversão de mamilo, ó, podemos observar um mamilo totalmente invertido, numa mama esquerda de um paciente com câncer de mama inflamatório. A gente pode ver, está bem avermelhado, bem inflamado, com rubor, calor, né? Fica bem inflamado, apresentando sinais de inflamação nessa mama. E aqui, como eu falei anteriormente, existem os exames para detecção. Então, o principal exame para o rastreamento e o diagnóstico precoce, bem como a prevenção, é a mamografia. Então, é necessário sim fazer, e a pergunta é a partir de quantos anos, né? A faixa etária comum é a partir dos 40, mas se você for ver o histórico familiar, você deve começar a partir dos 35 anos, se você tiver alguém da família que apresenta câncer de mama, apresentou, ou então a partir dos 10 anos antes do parente acometido. Por exemplo, parente que adquiriu câncer de mama aos 40 anos, então nós, né, a pessoa que começar a fazer a mamografia deve começar 10 anos antes, no caso aos 30 anos, né? E lembrando que a mamografia, segundo o HCOR, né, ele relata que reduz em 30 a 40% o risco de morte dessa doença. Então, nós temos um papel como mulher importante na detecção do câncer de mama, através da mamografia, mas também da triagem, que é feita através do exame clínico, da mamografia, da ressonância magnética e do autoexame, que é muito importante a mulher fazer até mesmo em casa. Ela pode observar a mama, aquele conteúdo assimétrico, como eu falei anteriormente, observar com os braços caídos, em pé, com as mãos na cintura, fazer o autoexame fazendo movimentos circulares, movimento de cima para baixo, procurando algum tipo de nódulo. Então, olhe, palpe, sinta as mamas no dia a dia, reconhecer as suas variações naturais, identificar alterações suspeitas. E em caso de alterações persistentes, de nódulos que não desaparecem, procurar então um posto de saúde. Então, nós mulheres é essencial o autoexame, reconhecer o seu próprio corpo e ver aonde tem alguma alteração anormal para então procurar um posto de saúde. Então, aqui nós temos uns exemplos de mamografia, onde foi detectado aqui um carcinoma. Aqui nós temos também outro tipo de câncer, né? Uma evolução de um câncer benigno para um maligno. Podemos ver aqui que um câncer benigno, né? Ele está bem estruturadozinho, encapsulado, enquanto o câncer maligno ele está difuso, ele está invasivo, ele se distribui irregularmente. E os tratamentos, né? A mulher que passa pelo estresse do câncer ou pela situação difícil do câncer de mama, procura meios e tratamentos para essa melhora da sua qualidade de vida e até mesmo a cura, né, da sua condição patológica. Porém, existem avanços, né, na ciência que procuram escolher, na verdade, incrementar o tratamento do câncer de mama. Então, para uma decisão clínica do melhor tratamento do câncer de mama, deve-se levar em consideração os fatores como a característica do tumor, a idade da própria paciente, ver o número de linfonodos axilares comprometidos. Então, atualmente, a terapia convencional, ela utiliza-se da quimioterapia e de outros fatores que eu vou citar posteriormente, mas a ciência ela tem visto e estudado a necessidade, a necessidade de entender a variabilidade do tumor, para que então se compreenda o genoma desse tumor, para a partir de então traçar um tratamento, né? Então, vem-se a pergunta: é necessário sempre utilizar a quimioterapia quando há um diagnóstico de câncer de mama? E a resposta é que é possível detectar a agressividade do tumor através de dois testes, o Oncotype DX e o MammaPrint,
né? Ambos realizados no exterior, mas que a partir desses resultados vemos a necessidade do uso da quimioterapia. Então, vemos a agressividade do tumor, é ok, então vamos usar a quimioterapia. Mas a depender do tipo de tumor e da sua agressividade, a quimioterapia pode ser categoricamente dispensada no protocolo de tratamento do câncer de mama. E isso vai proporcionar diminuição de efeitos colaterais e uma melhor qualidade de vida durante o tratamento. Então, para a gente entender melhor essa questão do tratamento, eu elenquei alguns tipos de tumores, como tumores hormonais. Necessariamente não é utilizado a quimioterapia em primeira instância, quando nós temos um tumor hormonal com receptores hormonais, tanto para progesterona quanto para estrogênio, e negativos para EHR2, um exemplo é o carcinoma de mama, receptor hormonal. Temos o triplo negativo, onde se pode utilizar a imunoterapia. Nesse caso, utiliza-se a quimioterapia em associação, mas vale ressaltar que a imunoterapia ela consiste na administração de anticorpos monoclonais, que é um grande avanço da ciência atualmente, no que diz respeito à associação e à melhora desse paciente ou da paciente em maiores chances de cura. Então, o próprio corpo ele vai conseguir aumentar o seu sistema imunológico, tendo uma resposta mais efetiva contra o tumor. Nós temos também os cânceres que apresentam mutação genética na BRCA1, BRCA2, e esses carinhas aqui, os tumores que têm HER2 positivo. Existem novos tipos de medicamentos, que é o conjugado anticorpo-droga, ou CAD. Eles são anticorpos criados com a finalidade, com afinidade, com o antígeno de maior presença em determinadas células tumorais, e dessa forma ele se liga a essa célula cancerígena e despeja nela uma droga para o combate do tumor. Ou seja, essa droga CAD, ela vai agir seletivamente no tumor. Ela vai entrar no organismo, ela vai se ligar a esse HER2, vai sofrer a endocitose, vai liberar a droga da quimioterapia e vai agir seletivamente, provocando a apoptose dessa célula cancerígena, ou seja, vai agir apenas na célula tumoral e não vai atingir células saudáveis, o que normalmente a quimioterapia faz. Isso é um grande avanço na ciência, trazendo grande qualidade de vida para esse paciente e diminuindo seus efeitos colaterais. Então, os tipos de tratamento, como eu citei, temos a hormonioterapia, através da utilização de hormônios, a quimioterapia propriamente dita, a radioterapia, que é feita normalmente nos pós-operatórios, a cirurgia, que eu vou citar mais posteriormente, e essa terapia-alvo, que são as CAD. A cirurgia, nós temos aqui um câncer de mama, normalmente é feita essa retirada do tumor, mas o médico ele vai analisar a presença de uma metástase através de um linfonodo sentinela. Ou seja, lembra que a Amanda citou anteriormente os linfonodos que são responsáveis pela drenagem linfática da mama? Então, esse tumor ele vai liberar pequenas partículas em que vai ser presente nesse linfonodo sentinela, onde vai agrupar um maior número de partículas de tumor, e ele vai note que essas células elas vão entrar nos canais linfáticos e vai se alojar nesse linfonodo sentinela, que é bastante importante para entender a presença ou não de metástase do câncer de mama. Há algumas pesquisas que prevêem que a utilização da inteligência artificial prevê o câncer de mama nos próximos 5 anos antes, ou seja, foi visto pelo mapeamento da mamografia que a estrutura mamária assume padrões, e a partir desses padrões é possível fazer uma previsão do surgimento de um câncer de mama. Então, isso ajuda numa prevenção maior para aquela paciente, mas, obviamente, precisam-se de mais estudos para entender melhor o avanço dessa patologia, mas faz necessário entender que a inteligência artificial tem contribuído sim para essa prevenção, para essa detecção, de uma maneira
meio que ainda precoce, mas contribui para esse avanço do tratamento do câncer de mama. E a mastectomia propriamente dita, ela pode ser parcial ou total, radical. Ela é parcial ou é chamada de quadrantectomia ou setorectomia. Pode ser a retirada de um setor, de um quadrante, em que há a presença do tumor e a preservação de tecidos saudáveis, enquanto que a radical consiste na retirada da mama por completo. E, por fim, nós temos o exemplo da Angelina Jolie. Ela foi diagnosticada, né, através de um exame de mapeamento genético, que é um exame simples, né, através da saliva ou através enfim, de qualquer secreção que contém o nosso DNA. E a Angelina, ela viu que era portadora dessa mutação do gene BRCA1, que apresenta um risco de até 85% ao longo da vida de desenvolver câncer de mama. Então, ela optou pela mastectomia profilática bilateral, ou seja, ela retirou a glândula mamária e ela poupou, né, a pele, o mamilo, mas colocou uma prótese bilateral e com isso ela reduziu o risco de desenvolver o câncer de mama em até 90%. E para finalizar completamente, nós nos perguntamos, diante de todos esses tratamentos citados, o câncer de mama tem cura? O prognóstico do câncer de mama depende da extensão da doença, assim como das características do tumor. Então, quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento ele tem potencial curativo, ou seja, as chances de cura são enormes. E quando há uma evidência de metástase, ou seja, atingir outros órgãos, o tratamento tem por objetivo, além de prolongar a sobrevida, promover uma qualidade de vida, uma vez que o diagnóstico de metástase é muito difícil de reverter esse quadro clínico, né? Mas existem tratamentos que estão avançando atualmente, mas infelizmente no quadro de metástase, o tratamento, o protocolo terapêutico consiste em aumentar ou prolongar a vida e a qualidade de vida, né? E é mais ou menos isso. Obrigado pela atenção, agradecemos por escutar até aqui e muito obrigada.